Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da integradora digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Neste episódio do Screenplay, nós temos o prazer de entrevistar o Fábio Castro, que é o CEO da T-Box. Tudo bem, Fábio? Olá, tudo bom, Alexandre? O endomarketing ele virou estratégico no mundo do home office. Como é que a T-Box colabora para que as empresas mantenham as equipes em sincronismo? O endomarketing, eu acho que, além de estratégico, principalmente no início da pandemia, eu ouvi isso de algumas pessoas aí da área de comunicação, que ele acabou virando até um psicólogo, né? Que as pessoas foi tudo muito rápido, tudo para muita gente assim extremamente assustador. E como a gente conseguiu contribuir nesse momento? E inclusive é muito prazeroso a gente conseguir contribuir num momento tão desafiador em vários sentidos e tão sensível, né, para muitas pessoas. As pessoas trabalhando de casa, teve um desafio estrutural da área técnica, da área de TI, de fazer com que essas pessoas conseguissem acessar os canais da empresa. Como que ela consegue acessar os canais da empresa? Isso é custoso, você ter uma VPN, que é um túnel de segurança para poder acessar, geralmente, os canais como intranet, como rede social corporativa. O próprio e-mail, às vezes, ele precisa de uma estrutura técnica para poder acessar. E nem sempre essa estrutura é concedida para todos, às vezes é parcial, e além da distância. Como o nosso canal é um canal que a pessoa não precisa estar conectada, ela não precisa estar ali online ou dentro da rede da empresa para ser comunicada, ele acabou sendo um canal, inclusive, de informativos para que essa nova estrutura estava sendo montada para poder atender o profissional em casa. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente conseguiu colaborar com as equipes em sincronismo. Por conta dos outros canais terem um desafio maior da velocidade da informação, a nossa plataforma acabou, como ela é imediata, a informação é rápida e direta no computador, ela acabou sendo também estratégica nesse momento. Então é isso, e ajudou em as equipes estarem conectadas com o canal oficial da empresa, que uma coisa é você tentar juntar essa turma em canais que não tem moderação, como por exemplo o WhatsApp, que é um excelente canal de comunicação, mas dependendo do volume fica insano, né? Então, essa parte de forma imediata, principalmente não depender de tanta estrutura para poder ser comunicado, acredito que seja o que mais contribuiu para o sincronismo das equipes. Vocês mandavam mensagens assim, tipo, fiquem calmos, vai dar tudo certo, segura a onda? Exatamente. Os nossos clientes, eles aproveitaram a plataforma para ir acalmando o povo também, mandando comunicados, já estamos aqui, estamos reestruturando, comunicados até diários de bom dia, tudo vai dar certo. Isso foi muito legal, bem legal. Então isso ajuda a manter a moral da tropa aí, né? Exatamente isso. A T-Box já está adaptando o seu sistema para um cenário de home office forever? Lá no começo da pandemia, quando as pessoas começaram a trabalhar em casa, que o motivo que levou as pessoas a trabalhar em casa, como você mesmo citou, né, o forever, e muitas delas nunca mais vão voltar para o escritório, né? Mudou o cenário para sempre. Lá no começo, por isso que eu sempre digo, né? Eu gosto de uma frase assim, que Deus é bom o tempo todo, porque mesmo num momento difícil e desafiador, a gente conseguiu contribuir com algo bom, porque a gente tinha a plataforma rodando tanto em nuvem, em cloud, como interno dentro dos clientes. E nos dois modelos em que a plataforma era contratada, existe um formato técnico que as pessoas conseguiam receber as mensagens em casa. Então, lá no começo, deu muito certo, mas agora respondendo hoje, claro que depois disso, a gente teve que reestruturar esse ambiente técnico de recebimento das mensagens, estruturar isso, até porque o volume aumentou, o volume de clientes também que tinham uma instalação, mas dentro de casa, que migrou para a nuvem, também aumentou. Eu confesso que foi bom. Hoje nós estamos, sim, adaptados para o cenário de todo mundo trabalhando em casa, ou grande parte deles não retornarem mais. Então agora a tendência é home office forever, né? Exatamente. Além de, eu não vou nem citar esse outro tema, porque daria um outro podcast aí só falando disso, né? Mas quantos desafios de adaptação em trabalhar em casa, né? Eu vou citar até pela própria T-Box, dos profissionais que a gente tem aqui.
Nem todos têm uma sala confortável, bacaninha, estruturada para poder trabalhar. Né? Uns moram com avó, com sogra, tem cachorro, a rua é barulhenta, mora em frente um serralheiro, imagina o sujeito, né? Outros não têm perfil de trabalhar em casa. É difícil, tem gente que não consegue trabalhar em casa, é da pessoa, isso tem que ser respeitado também. Tem um estudo grande que agora está vindo à tona aí, por conta do perfil do ser humano mesmo. E eu vou até confessar, eu gosto muito dos dois. Se eu trabalhar uma semana em casa, além da minha esposa me botar para correr, eu não aguento. Eu gosto desse ambiente de sair, de ir para o escritório e ficar em casa também. Eu gosto de misturar. Tem gente que gosta só do escritório, tem gente que se adaptou muito bem a trabalhar em casa. Então, até voltando às questões anteriores, o contato e a comunicação com essas pessoas em casa é muito importante até para medir isso e não deixar a motivação cair, não deixar com que as pessoas se sintam falta da empresa, falta de informativo, falta de estar junto ali, né? Mesmo que seja virtual. Qual é o maior desafio na produção de conteúdo para engajar as equipes? Essa pergunta eu vou responder com base nas experiências dos nossos clientes, tá? Porque a gente, na maioria dos projetos, a gente cede a plataforma para eles e todo o conteúdo fica por conta deles. A gente também tem aqui uma agência parceira que oferece esse envio de conteúdos. Então, com base nessa agência e com base no que os clientes, em todos os níveis da área de comunicação, estou falando desde o analista júnior até um VP de comunicação. O que a gente tem escutado? É redução do volume, né? O conteúdo tem que ser direto e prático. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ser uma comunicação direta e objetiva. Como o volume de canais aumentou muito nos últimos anos, não só da comunicação interna, canais gerais, né? Vou dizer da minha época que completei 50 mês passado. Há alguns anos você estava na empresa, você tinha o seu computador, só tinha o e-mail e um telefone e aquela mala direta que chegava ali. Hoje são tantos canais, por mais que algumas empresas, bancos ainda bloqueiam canais que você consegue acessar pelo computador, com o celular ele tem acesso ao mundo, então são muitas informações ao mesmo tempo. Então, para que a pessoa capte aquela mensagem, uma coisa é você informar, outra coisa é aquela pessoa fazer parte daquela mensagem, a terceira é o que ela vai fazer com aquilo, se ela vai tomar uma atitude com aquilo. Uma coisa é quantitativa, outra qualitativa. Então, voltando, a primeira delas é ser básica, sucinta, bem simples e direta. E a segunda que eu escuto bem também é que sejam informações importantes, relevantes para os dois lados, para a empresa e para o profissional que está do outro lado. Então esse ponto também é extremamente importante, para que a pessoa sinta vontade de ver aquela mensagem, de interagir com ela e de fazer algo com ela. E como a gente mede a eficácia dessa comunicação? Um número, tem que tomar um cuidado em considerar ele, é um número chamado audiência. Legal, mandei uma mensagem, seja por e-mail, seja por qualquer outro canal, seja pela nossa plataforma, não é porque eu sou o responsável aqui pela T-Box, que eu vou dizer que, mandou, mediu audiência, nossa, 97% das pessoas visualizaram, isso está ok. Não posso dizer que isso é uma verdade. Então esse é o grande cuidado de medir somente a audiência. O que você, para medir isso são respostas e medir entendimento. Por isso que vou dar um exemplo, uma pequena pesquisa, quando você tem um retorno da pessoa, aí sim você começa a medir o entendimento. Até aqueles joguinhos para saber se a pessoa acertou, errou, isso é bem legal também. Então, uma forma de medir a eficácia é através do retorno das pessoas e também o que ela vai fazer com aquela informação, indo mais a fundo ainda, se ela vai mudar a atitude dela com aquela informação. Lógico, algumas coisas são obrigatórias, como um informativo de segurança da informação da empresa, ele é obrigado a saber ali, provavelmente ele pode ser cobrado por isso, mas se ele não quiser saber e fazer nada com a informação, e ele fizer um erro grave dentro da empresa, ele pode ser demitido até por justa causa, aí é uma responsabilidade dele. Mas a eficácia é sempre o retorno. Como a T-Box colabora e principalmente educa seus clientes
na hora de mensurar os resultados do endomarketing? Você citou uma palavra bem legal que a gente usa aqui, complementa, né? Por mais que aqui a área comercial queira vender, né? O vendedor sempre quer vender, nunca a gente diz para a pessoa que vai resolver todos os problemas de comunicação da empresa. Ele é complementar. E como que ele faz isso? Os outros canais de comunicação são muito bacanas. Então aí, redes sociais corporativas, o próprio e-mail, ele ainda é muito usado dentro das empresas. O que a nossa ferramenta faz é reduzir o volume de e-mails. Então, acho que essa primeira resposta, eu contribuo com a redução do número de e-mails e alguns informativos que precisam ser lidos de forma mais rápida, de uma agilidade maior, eles utilizam a nossa plataforma ao invés de outras. Como que ele complementa também com relação a mídias sociais, intranet, mensageiros que você citou? Para receber uma mensagem dentro de uma rede social, eu preciso ir lá e olhar. O profissional da empresa precisa ir lá, ter o interesse de ir lá, acessar e olhar. Ele precisa estar logado, ele precisa estar com os informativos ativados para ele estar sempre online ali. É assim, na nossa plataforma, ele não precisa estar logado. Ele vai estar logado automaticamente dentro da empresa, né, ou em casa ou dentro da empresa, basta ele estar conectado na internet, ele vai receber o comunicado. Então, essa é a forma complementar, de uma forma mais imediata. E os mensageiros instantâneos, para grupos pequenos de trabalho, para grupos de liderança dentro de uma empresa, funciona bem. Quando você tem um volume grande de pessoas, a comunicação vindo da empresa, a comunicação para o profissional, ela funciona melhor. Mesmo que a pessoa possa te dar um retorno através em algum momento ali, dependendo do tipo de comunicado. Se ele solicita retorno, a pessoa, o que recebeu, né, o destinatário que a gente chama, o profissional, né, o colaborador, recebeu, sim, ele pode responder. Mas é isso, ele é direto e não precisa que as pessoas vão acessar. Então, informações urgentes, importantes, ele vai entregar sem depender de que a pessoa esteja logada. Então, a velocidade é uma das coisas que mais complementam esses outros canais, tá bom? Além, Alexandre, de catalisar e potencializar os outros canais. Então, não somos concorrentes dos outros canais porque o conceito de comunicação é diferente. Por isso, né, a gente citou algumas vezes aqui a palavra complementar. Ele catalisa e potencializa como? A nossa plataforma, ela disponibiliza atalhos para todos os outros canais da empresa. Então, isso tem facilitado e virado parceiro dos demais canais também. Quais verticais têm adotado as soluções da T-Box? Não tem um padrão exato, tá, Alexandre? Porque a gente tem aí diversos segmentos, mas eu posso dizer os principais. Empresas com maior número de pessoas são campeãs as que mais nos procuram. Quanto maior o número de pessoas dentro da empresa, da corporação, maior o desafio de comunicação. Outro ponto também, empresa com grande dispersão geográfica. Aliás, Alexandre, agora todas estão com dispersão geográfica, né? Exceto a fábrica, que a pessoa precisa estar ali na máquina, escritórios e parte administrativa, virou dispersão, cada um no seu canto, né? Grande quantidade de pessoas, dispersão geográfica, empresas que têm muitas filiais, unidades, assim, distantes, e aí o desafio de comunicação aumenta, e geralmente empresas que buscam bastante inovação tecnológica. Tanto é que na nossa carteira a gente não tem tantas indústrias. Até por vir de indústria, eu sei que no Brasil, indústria, é difícil você investir em algo que não seja no âmbito industrial ou no âmbito da segurança da empresa, de dados, de projetos. TI. Quando trata-se de uma ferramenta para a área de comunicação, ainda ele é seguro um pouco, mas aí eu vou até para um outro tema. As áreas de comunicação interna de alguns segmentos ainda estão em crescimento, ainda estão começando a se reestruturar melhor. Então, as empresas que mais se preocupam com estarem inovando, com tecnologia, com comunicação também, as empresas que mais se preocupam com comunicação são as que mais nos procuram.
Porém, Alexandre, pensando nas pequenas e médias empresas, estamos desenvolvendo um projeto aí que a gente vai chamar de, não tem um nome exato ainda, mas provavelmente Alert Pop, Alert Light, para atender pequenas e médias empresas. A T-Box customiza o seu sistema para atender os diferentes verticais? Em tecnologia, é tão difícil a gente falar que vem de uma caixinha fechada com o cliente, é assim que funciona, né? Em termos de software, de plataforma de comunicação, eu vou responder que não, a gente não customiza, a gente personaliza ela de acordo com o que o cliente quer. Porém, já aconteceu e sempre vai acontecer de algum cliente pedir algo muito específico e muito particular do negócio dele, aí a gente desenvolve. Ou não, ele tem uma ideia extremamente fantástica que vai ajudar a dar mais valor à nossa plataforma, eu customizo, desenvolvo para ele sem contrato de confidencialidade, né? E compartilho com o mercado. E é assim que a gente mantém a plataforma com as melhores práticas de comunicação do mercado. Agora, um outro ponto é a questão técnica. Toda implantação, existem novidades, desafios técnicos, né? Toda empresa tem ali sempre um ponto diferente, e esse sim, a gente não descansa enquanto a gente não se adapta e para poder ser homologado dentro da empresa, porque por mais que é uma plataforma de comunicação, existe um projeto técnico por trás disso, né? E essa parte sim, tá, Alexandre? Essa a gente geralmente customiza, com o maior prazer. E com o Alert Mobile também. Eu estou focando as respostas mais no desktop, que foi onde nasceu a T-Box, mas na versão app também. A gente personaliza, sempre fica com a cara do cliente, seja no ambiente publicador, seja na carinha, da forma de receber o comunicado, e também no aplicativo a mesma coisa. A gente cuida para que fique com a marca do cliente. Mas se tiver alguma coisa em termos de customização, a gente faz sim. Quais verticais reconhecem o valor da comunicação interna como realmente estratégica? Por nosso conhecimento aqui e relacionamento que a gente tem com os clientes, com o mercado, participação de eventos, eu acredito que quase todas, desde que a empresa seja uma empresa consolidada, uma empresa grande. No momento que a gente está hoje, não tem como como a empresa enfrentar os desafios do crescimento, de expansão, se a comunicação interna não estiver bem estruturada e não for valorizada. Eu acredito muito nisso, é o que eu tenho visto. Então, grandes empresas, todas elas valorizam a área de comunicação interna. No Brasil ainda, algumas delas, ainda apesar de estarem engatinhando ainda, mas você já vê diferença. Vou dar até um exemplo. Tem empresas que a comunicação interna respondia para o RH, outras a comunicação interna era junto com o marketing. Hoje já é mais difícil você ver isso. Geralmente a comunicação interna é uma área que responde direto para um VP ou diretamente até para um presidente. Eu não digo quais segmentos tem. Eu acho que a maioria deles, desde que sejam grandes, estejam crescendo, eles têm valorizado a área de comunicação interna. Ou por necessidade, ou por alguns tombos que tomou por não ter valorizado isso, ou por conhecimento, que é aquela outra pergunta que você me fez, né? Ou por valorizar a inovação, a tecnologia, a comunicação, né? Esse conjunto de coisas que ajudam na comunicação da empresa. As empresas utilizam as soluções de comunicação interna da T-Box para outras finalidades? Alexandre, você sabe que isso foi uma surpresa muito positiva para a gente, porque alguns projetos, algumas empresas nos procuraram para utilizar a nossa plataforma, o Alert, para outras áreas como TI, né, tecnologia da informação, nela para envio de comunicados de segurança da informação, de procedimentos ali de segurança e etc. da área de TI. E outra coisa que a área de TI também usou é para mostrar o crescimento da área de TI, porque o pessoal só lembra de TI, né, Alexandre, quando tem problema.
Quando deu algum problema, minha internet caiu, aí as pessoas lembram de TI. Ninguém lembra o quanto que a área de tecnologia investe em servidores, em melhoria da comunicação dentro da empresa. Estou falando comunicação no âmbito técnico. Então, a própria área de tecnologia utiliza a plataforma para informativos técnicos, bem bacana. E uma outra surpresa positiva foi a área de compliance também. Mesmo que a nossa plataforma esteja com a área de comunicação interna, a área de compliance solicita que a área de comunicação interna faça alguns comunicados com confirmação de leitura, para registros de que as pessoas estão informadas e que estão cientes de determinadas políticas da empresa e que dão um ok ali, porque a plataforma permite isso, né? Então, isso foi uma surpresa bem positiva para a gente. Além da comunicação interna, a área de tecnologia da informação e a área de compliance. E a gente teve aí algumas consultas recentes, não posso dizer com propriedade porque não temos nenhum projeto ainda na área comercial. Mas a gente teve algumas pesquisas, algumas consultas aqui na T-Box recentes para utilizar a plataforma para motivação da área de vendas, para exposição de metas, algumas coisas assim. Mas oficialmente, TI e compliance utilizam a plataforma além da comunicação interna. Essas mensagens de incentivo acho que são muito importantes, né? A tua plataforma como uma plataforma de incentivo de vendas mesmo, né? Legal, exatamente. A gente percebe isso em comunicado para o Dia das Mães. E os clientes, eles segmentam, enviam só para as mães, um Feliz Dia das Mães. É ruim você ficar recebendo mensagem que não é para você, né? Então, as mães recebendo um Feliz Dia das Mães, como você mesmo citou, motivacional, assim, para o pessoal de vendas. Inclusive, uma diferença muito grande que a gente percebeu, Alexandre, que eu falo em nome dos clientes que nos contam isso, a gente coloca isso no site, eles falam às vezes em eventos sem a gente saber, chega para a gente, é bem legal, é que quando você coloca o presidente falando, por exemplo, uma TV corporativa ou num canal, ele fala sempre no plural, né? Obrigado a todos por esse ano, atingimos as metas. Na nossa plataforma, como ela chega no computador ali da pessoa, para ela, tem alguns cases que o presidente manda um vídeo final de ano, por exemplo, né, vou usar o fim de ano como exemplo, que é algo legal, gostoso, um reconhecimento. Ele fala assim, fala no singular, você é muito importante para mim, você foi responsável pelo número que a gente alcançou esse ano, você foi responsável por conseguirmos enfrentar esse ano desafiador. Então isso é legal, porque a pessoa sente ali, ele falando na máquina dele como se fosse para ele mesmo, ele se sente parte do negócio. Isso é bem legal. Tanta cobrança, tanta correria, tanta pressão, e quando chega algo relacionado, como você disse, né, motivador, uma mensagem que suaviza, ou uma mensagem de reconhecimento, isso é muito bacana. Existe alguma externalidade orwelliana no seu produto ou não? Essa foi uma das maiores objeções quando a gente começou, como a gente era lá uma startup há 10 anos, quando a gente começou a mostrar o Wallet para o mercado, a nossa plataforma para o mercado. Essa era uma das grandes objeções que a gente tinha. E eu confesso a você que nem nós mesmos que desenvolvemos o conceito, aqui no Brasil, a gente também não sabia se isso ia funcionar ou não, confesso a você. O que a gente fez? Uma empresa arriscou, falou, não, vou implantar, mas vamos implantar num período piloto aí e tal, por uns 6 meses e fazer um teste, porque tudo era novo, né? E de lá para cá, o que a gente tem percebido? Que não é a T-Box que está te falando, são clientes que estavam implantando e contrataram agências renomadas e pesquisas renomadas de diagnóstico de comunicação interna para medir isso. Inclusive, alguns deles a gente nem ficou sabendo, a gente soube depois. O que a gente percebeu com isso e os clientes perceberam? Primeiro, eles gostam de receber, por quê? Porque ele não precisa ficar olhando, abre e-mail, abre anexo, está tudo ali na hora, na prática. Tanto é que, se ele recebeu e uma pessoa que está do lado não recebeu, a pessoa do lado olhava, por que você recebeu e eu não recebi? Ficava até aqueles ciúmes, assim, por que eu não estou sendo informado, né? Então, a velocidade da forma de informar tem ajudado também a pessoa que recebe. Porém, eu tenho que dizer a você,
tudo tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela. Os clientes têm usado a plataforma com parcimônia. Depende do tipo de comunicado, da importância do comunicado, para ele ser algo atrativo. Opa, chegou pelo alert, é coisa importante, entendeu? Então, a forma com que isso foi implantado impacta muito, Alexandre. Então, as áreas de comunicação, elas têm um estudo para implantar o alert de uma forma que ele não seja invasivo, que não incomode as pessoas. Inclusive, depois disso, a gente também desenvolveu um recurso no alert que chama modo reunião. Por mais que vamos supor, eu sou um colaborador da empresa X, eu gosto de receber os comunicados ali, eu vou entrar em reunião, ou vou entrar numa conferência, ou vou agora focar numa planilha bem complexa e quero ficar 2 horas sem ser interrompido. O publicador, a área de comunicação, pode autorizar com que grupos ou toda empresa coloque o alert em modo reunião para que ele não receba as mensagens durante um período determinado pelo administrador. Então, a gente foi achando aí um balanço entre não ser invasivo, mas manter a comunicação em dia, ser algo gostoso, algo importante. A gente veio medindo isso ao longo dos anos. E a resposta é não. Não torna-se invasivo. E como uma das coisas mais importantes, né, que eu citei há pouco, é a forma com que isso vai ser implantado. Tá? O cuidado com que isso vai ser implantado dentro da empresa. E a forma de divulgação também. A campanha de implantação e a campanha de divulgação da plataforma. Vou dar 2 exemplos extremos. Inclusive, esse primeiro extremo nunca existiu, mas se você vai implantar um alert dizendo, olha pessoal, estamos implantando uma plataforma, é obrigatório você olhar ali, ler, estamos de olho em você, se você não leu, você é relatado que você não leu, você está demitido, vai para o RH, absurdo isso, não acontece. Pessoal, estamos implantando uma plataforma que a comunicação dentro da empresa vai ser mais ágil, mais rápida, você vai ter um canal onde você vai ser informado de uma forma mais atrativa, mais direta do que está acontecendo na empresa. Essa forma de você implantar a cultura com que você vai envolver as pessoas é muito importante. E na hora que a gente fecha um contrato com o cliente, a gente dá essa instrução, a gente faz esse cliente fazer um benchmark com outros clientes para saber como é que foi a implantação, o que funcionou, o que deu mais certo. A gente sempre coloca ele compartilhando informações com clientes que já usam há bastante tempo para poder fazer essa implantação e essa campanha de divulgação da melhor forma. Eu gostaria que você desse uma dica de um livro de negócios bacana para a gente. Só um, Alexandre? Pode ser 2 ou 3, que eu gosto bastante? Quantos você quiser. Então vamos lá. O primeiro livro, inclusive, quando eu fui para a área de tecnologia, que eu gostei muito para a área comercial e tecnologia, é um livro que chama Vendendo Software, da Aisa Pereira. Ele não é um livro que dá assim, muito geral para a área de vendas, para a área comercial como um todo. Mas ele é um livro que, como por ser o primeiro livro, a primeira publicação no Brasil, Alexandre, escrito por uma brasileira, tem prática de vendas de software no Brasil, inclusive lá no Vale do Silício também. Ele é um livro de muita reflexão, de quebra de paradigmas, sabe? Ele tira aquele estereótipo de vendedor chato, de vendedor que só quer empurrar as coisas, e ele muda esse conceito, porque para uma venda nobre, uma venda de tecnologia, precisa ser uma venda consultiva. Então isso é muito legal. Uma venda consultiva eu não estou no cliente para vender, eu estou numa empresa, num potencial cliente para ajudá-lo a resolver, a solucionar os problemas e os desafios que ele tem, no meu caso, na área de comunicação. É um livro que eu me identifiquei bastante. Vendendo Software, da Aisa Pereira. Outro livro que eu gosto bastante, Alexandre, é um livro que chama Bíblia de Vendas. Eu não estou me recordando agora o nome do escritor, é só colocar, né? No Google já acha. Tem dicas assim bem objetivas, bem inspiradoras, né? E até bem humorada às vezes. Porém, esse livro eu gosto bastante, eu faço alguns filtros. Uma venda consultiva não é uma venda hunter, né? Uma venda de volume, uma venda de você querer empurrar e só vender o que importa. Não, é uma venda consultiva. Mas esse livro tem muita coisa para se aproveitar, tá bom? E por último, um livro que eu gosto bastante, de negócios, um livro, na minha opinião, o melhor, e graças a ele eu estou onde estou hoje,
É um livro que chama 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Esse livro é do William Douglas e Rubens Teixeira. Ele fala como usar a sabedoria bíblica para a carreira, para os negócios, forma de lidar com as coisas. Eu sempre ouvi que ser empresário é desafiador, é difícil, ter funcionário é complicado. Não. Lógico, sempre, mas você aprende também a lidar com esses desafios com uma paz, uma forma mais tranquila e mais sábia. Ou seja, esse livro fala de um estudo profundo de que na Bíblia que o contrário de que muita gente se imagina, que ficar rico é pecado, de forma nenhuma. Então, esse livro ele não trata de religião, de nada disso. Ele trata de valores fundamentais para construir uma base sólida na vida profissional, e esse livro me ajudou bastante. Eu queria terminar esse podcast com a sua frase favorita. Uma favorita é tão difícil, né, Alexandre? Mas vamos dizer uma que eu gosto, que eu uso mais. Uma frase que chama: o que te move é o que te para. Gosto muito dessa frase. Essa é meio newtoniana, essa eu gostei. Exatamente. A vida, a gente começa a perceber, né? Desde criança você começa a perceber pessoas que o que movem ela é o dinheiro. Se o dinheiro acaba, ela morreu, ela desaparece, tem até vergonha de aparecer para os outros. Por quê? Porque ela é movida ao dinheiro. Aí tem pessoas que o que move elas é a beleza. Se a pessoa vai ficar velha, ela vai morrer antes dos 50, porque você começa a ter que fazer tanta plástica para se transformar que não tem problema nenhum a vaidade. Só não pode ser o eixo da sua vida, né? Também vai morrer se você ficar velho ou feio. Outra coisa, pessoas que são movidas a like. Acabou sua vida? Não. Então que tem um propósito principal, o amor, servir as pessoas, até porque, Alexandre, as bênçãos que a gente recebe são para ser compartilhadas e distribuídas, senão você nem tem espaço para receber mais. É assim que funciona, uma bênção distribuída, nós somos sempre abençoados, e uma bênção é para compartilhar com pessoas que também merecem, que estão do seu lado. É por isso que eu acho que o que te move é o que te faz. Se o que te move é o amor, é a vida, é a família, você nunca vai parar. Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.